E olha que coisa triste, ainda bem que hoje temos aqui o doutor Sebastião para comentar isso aqui. Brasil perderá certificado de erradicação do sarampo. A perda se deu após a confirmação de mais um caso endêmico dentro do território brasileiro, em 23 de fevereiro, no Pará. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério notificou o caso para a Organização Pan-Americana da Saúde e informou que já trabalha para controlar a doença e obter novamente o status de país livre do sarampo. O Brasil viveu um surto da doença em 2018, com mais de 10 mil casos registrados, especialmente no Amazonas e em Roraima. Até 19 de março desse ano, houve confirmação de 48 casos de sarampo no Brasil. Destes, 20 estão relacionados a casos importados e 28 a casos endêmicos, sendo 23 no Pará e 5 no Amazonas. O critério estabelecido para a retirada do certificado de erradicação é a incidência de casos confirmados do mesmo vírus durante 12 meses. Segundo a OMS, a primeira pessoa infectada dentro do território brasileiro ocorreu em 19 de fevereiro de 2018. O Brasil tem um modelo considerado exemplar quando o assunto é o calendário de vacinação. Mas a oferta de vacinas no SUS não tem sido suficiente para garantir a taxa desejável de cobertura vacinal da população. Por causa disso, em 2017, o país teve o menor índice de vacinação em crianças menores de 1 ano em 16 anos. Todas as vacinas recomendadas para adultos estão abaixo da meta da cobertura ideal. Um problema sério que se abate no Brasil, nós conversávamos um pouco antes de começar essa edição, existem outros fatores agregados a esse problema que nós estamos vivendo especificamente com relação ao sarampo agora, né, Sebastião? Não, o fator principal é o seguinte, o vírus precisa de um ser humano que esteja suscetível à proliferação do vírus, ou seja, de um ser humano que não tenha vacina ou não tenha tido a doença. Esse ser humano que não vacinou ou que não teve a doença, ele não tem anticorpos para se defender do vírus. Então, o vírus precisa dessa pessoa suscetível para proliferar. Como você recebeu muita gente da Venezuela, você pode olhar os números aqui, de 10 mil casos de sarampo relatados, 9.700 foram no Amazonas, 355 em Roraima. Quer dizer, a grande parte foi Amazonas e Roraima, que são as pessoas vindas da Venezuela com cobertura vacinal baixa e trazendo o vírus com eles, chegam no Brasil e encontram pessoas suscetíveis, ou seja, encontram pessoas não vacinadas. A doença só está aparecendo porque nós atingimos um número muito grande de pessoas não vacinadas. E aí, por que isso acontece? Basicamente por 2 fatores. O primeiro fator é a internet. Fake news, grupos de mães que ficam falando bobagem do tipo: você pode morrer tomando vacina de sarampo, que pode ser verdade. Mas você morre muito mais de sarampo do que de vacina de sarampo. Você pode ter um caso de uma pessoa ter um problema sério com a vacina em cada 1 milhão, que é uma coisa praticamente inexistente, mas baseado num dado irreal, num dado que pode assustar, de acordo com como ele é apresentado nas fake news, a pessoa decide não vacinar. E aí tem um probleminha. Você, como pai, é responsável pela saúde do seu filho. Você pode responder criminalmente por não vacinar o seu filho, porque é lei no Brasil que a criança tem que ser vacinada. Primeira questão. Segunda questão são chamados naturalistas, aqueles que não usam antibiótico, aqueles que não usam medicação nenhuma. Eu acho que é um direito da pessoa ser naturalista, só tem um problema. Ela tem que viver na natureza, ela tem que sair daqui e viver no meio da selva amazônica. Por quê? Porque para você viver no meio urbano, você tem que estar protegido das doenças que são transmitidas entre os humanos, em epidemias. Para as quais já existe a vacina. Então, poliomielite, sarampo, etc. Então, o que está se fazendo no Brasil é um crime. Você está trazendo doenças que já estavam praticamente erradicadas, as pessoas estão
levando seus filhos a um risco muito grande. Eu imagino, já temos também casos de poliomielite no Brasil, você ter uma criança com poliomielite, como é que deve ser? Ou você ter uma criança com morte por sarampo. O sarampo mata. Não é uma doença benigna, é uma doença que pode levar à morte. Então, é muito importante que as pessoas vacinem. Precisa valer no Brasil, eu acho até que já existe lei, é a obrigatoriedade de você, ao registrar uma criança na escola, ter a carteira preenchida. De vacinação. Tem que começar a ser cobrado isso. Ou seja, um absurdo, as fake news e, por favor, se informar não quer dizer só levar a ferro e fogo e ibris literis o que aparece na internet. Por favor.